Graça e paz para todos que me assistem nesse exato momento. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E hoje nós estamos encerrando, a série que foi muito proveitosa, eu creio, para todos que participaram, para todos que acompanharam. Eu creio que essa série foi uma bênção, que foi o Código 21, Código 21 veio para fazer grandes coisas em nossas vidas, para transformar as nossas vidas. E o Código 21 deve continuar nas nossas vidas, no dia a dia. E eu quero te dizer que você possa fazer dele um bom hábito, para a gente não julgar, não mentir, e não reclamar, que a gente possa vencer os pecados, da mentira, do julgamento, da reclamação. E que nós possamos fazer realmente hábito do Código 21. E na primeira semana, o pastor Marcelo trouxe uma palavra de abertura de como seria ministrado as 3 semanas posteriores, os temas que seriam abordados nas 3 semanas posteriores. E na segunda semana, a ministra Nájila Farias, ela trouxe para nós o tema Vença o ímpeto do julgamento. Na terceira semana, a ministra Carol de Menezes abordou a temática Vença o hábito de mentir. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para ministrar sobre vossas vidas o tema Vença o pecado da reclamação. É isso aí. Vença o pecado da reclamação. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que me assiste. Tem alguém que reclama aí? Você reclama de alguma coisa? Será que tem esposa que reclama aí? Será que tem marido que reclama aí? Será que tem filho que reclama aí? E eu posso dizer que eu já sei a resposta. É claro que a gente reclama. É um hábito. Muitas vezes nós fazemos isso involuntariamente, até como um hábito de reclamar. Tem pessoas que têm hábito de reclamar. Mas hoje nós vamos aprender a vencer o hábito da reclamação em nome de Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir a vencer o hábito da reclamação. Eu gostaria de ler com vocês Filipenses 2,14, que diz assim, fazei todas as coisas sem queixas e nem discussões. É isso aí que diz a palavra do Senhor, lá em Filipenses 2,14. E segundo o dicionário, eu vou te dizer o que é que o dicionário fala acerca do que significa murmurar. Murmurar é soltar queixas, lastimar, falar mal em voz baixa, apontar falhas, formar mau juízo de alguém ou alguma coisa. Então, isso é o que o dicionário diz que é murmurar. E eu também quero deixar claro que existe também a reclamação normal. Qual é a reclamação normal? Aquela que você está respaldado no Código do Direito do Consumidor, quando você compra um produto e você recebe uma garantia e aquele produto dá um defeito e você tem o direito de ir lá reclamar, já que tinha uma garantia daquele produto. Então, isso é uma reclamação normal. Isso é normal, você pode fazer isso com tranquilidade, isso não é um pecado. Tem também outra reclamação normal que eu posso te dizer também como exemplo, aquela em que você espera que algo seja cumprido conforme foi combinado e não foi, E então você também pode reclamar, é normal essa reclamação. Mas a reclamação que não é normal é aquela que a pessoa age de acordo com o que falou o dicionário, com o que o dicionário diz que é murmurar. Então já não é normal aquela murmuração. Então, tem gente que reclama de tudo, E eu creio que você conhece essa pessoa e de repente você pode ser essa pessoa, Que reclama de tudo e de repente você faz isso involuntariamente. Porque eu nesses dias, eu confesso para vocês que foi um grande desafio quando essa semana, a gente está trabalhando sobre vencer o hábito da reclamação. E todos os dias o pastor tem ministrado ao nosso coração, com um manancial abençoado para as nossas vidas. E eu percebi o quanto eu reclamava. E eu não tinha notado isso em mim. Eu percebi o quanto eu fazia isso em nome de Jesus, porque eu quero diminuir o máximo, Porque a nossa vida, a gente, dia após dia, a gente tentando vencer os nossos pecados. E é isso que eu quero, dia após dia, vencer o pecado da reclamação. E eu não tinha noção do quanto eu reclamava.
E eu comecei a fazer essa autorreflexão em minha vida, começar dentro da minha casa. E que você possa também fazer essa autoanálise e você vai perceber o quanto você reclama involuntariamente. Então, mas tem pessoas que reclamam mesmo de tudo. Tem pessoas que reclamam que não tem o que comer, embora existe, né, tantas coisas dentro de casa. Existe lá o necessário, o pão não tem faltado na sua mesa. Tem pessoas que reclamam que não tem nada para vestir, embora o guarda-roupa esteja cheio. E nós mulheres temos o hábito de reclamar involuntariamente. Eu falo porque sem perceber, né? Principalmente quando surge um evento e a gente não quer repetir a mesma roupa e a gente diz, eu não vou porque eu não tenho uma roupa para vestir. Às vezes tem roupa que a gente nem lembra mais no guarda-roupa. Então, que a gente possa, né, estar atenta a esse hábito que a gente tem de reclamar. E esse tipo de reclamação acontece quando uma pessoa é eternamente satisfeita com a vida, com tudo. Que a gente tenha cuidado para não estar, né, insatisfeita com tudo, insatisfeita com a vida, que a gente possa fazer uma autoanálise hoje, através dessa ministração, como é que você se encontra com relação a reclamar da vida, reclamar das coisas, das pessoas. E é sobre essa reclamação que queremos falar hoje e te ajudar a vencer em nome de Jesus. Né? A Bíblia diz que uma pessoa ela fala do que o coração está cheio. Então, Deus abomina a murmuração. Quero te falar hoje algo que você entenda, que fique bem claro para você que Deus abomina a murmuração. Porque a murmuração agride a soberania de Deus. Ela diz, no lugar de Deus eu faria melhor. E uma vez eu vi um pregador falando algo que isso me chamou a atenção. Ele disse que quando aquela pessoa murmura, que quando nós murmuramos, é como se nós apontássemos o dedo para o céu e disséssemos desaforo a Deus, né? Disséssemos desaforo ao soberano. Ah, você não fez direito, você está errado, você poderia fazer melhor. Então, isso é muito triste. Então, eu e você temos que ter cuidado com a murmuração, porque a murmuração entristece muito o coração de Deus. Então, vamos estar atentos para isso, né? Porque se entristece a Deus. Então, nós temos por obrigação de parar de murmurar. Nós temos que rever, né? Rever o que é que a gente tem reclamado, o que é que a gente tem murmurado contra Deus. Então, a murmuração, ela agride a soberania de Deus. Então, que isso fique claro aí para você hoje, que você entenda isso, que você compreenda que toda vez que você murmurar, que eu murmurar, nós vamos agredir a soberania de Deus. E isso é muito forte, irmãos. Isso é muito triste. E a reclamação também, ela contamina as pessoas. Se você fica perto de uma pessoa que reclama demais e é insatisfeita, você corre o risco de se tornar como ela. E a visão pessimista daquela pessoa pode acabar passando para você. E isso é verdade, porque eu conheço pessoas que são pessimistas, que quando eu estou com elas são tão pessimistas que eu acabo também ficando naquele exato momento pensando de acordo com o que aquela pessoa está pensando. Então é que a gente possa ter atenção a isso. Eu também conheço pessoas que são tão pessimistas que eu fujo de estar com elas. Então que você não seja essa pessoa tão pessimista, essa pessoa que murmura de tudo e que as pessoas não queiram nem estar perto de você, porque você reclama de tudo, reclama das pessoas, reclama das coisas, e geralmente é isso que a gente faz, né? As pessoas que murmuram muito, elas reclamam das pessoas, elas reclamam da comida, do vestuário, porque é isso que está tudo ligado ao nosso viver diário. Então nós temos essa grande tendência de reclamar da nossa comida, de reclamar das pessoas, de reclamar das vestes. Isso nós fazemos involuntariamente, como eu disse no início. Então, tenha atenção, de repente você, quando eu comecei, né, essa ministração, de repente você pensou, eu não reclamo, eu não sou murmuradeira, e de repente você e não percebeu ainda. Então tenha cuidado se você reclama muito da alimentação, se você reclama muito das pessoas, se você reclama muito das vestes, tenha muito cuidado. E eu quero te falar algo também, que quando você for reclamar das pessoas, que você entenda que você não é perfeita. Então, quando for reclamar de alguém, eu preciso entender que eu não sou perfeita.
E isso é muito importante para a gente, né? Que quando eu for reclamar de alguém, eu preciso entender, eu também sou cheia de defeitos. Eu também tenho minhas limitações. Eu também tenho inúmeros defeitos. Então, é como diz aquele versículo, né? Que você, quando for tirar o cisco, né? Quando você for olhar o cisco no olho de alguém, né? Eu esqueci mais ou menos como é, mas é desse jeito que você cuide do que está no seu olho. Então, é isso aí. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente for reclamar das pessoas. Quando você também for reclamar contra o pão que Deus lhe dá, reconheça que Ele tem sido o seu provedor todos os dias. Então, Deus tem suprido as suas necessidades alimentícias, tem colocado o pão na tua mesa. De repente, você não está comendo aquele prato que você queria comer naquele momento, mas o pão não tem faltado, o sustento não tem faltado na tua mesa. Então, tenha cuidado com isso. Quando você for reclamar também contra o que tem para vestir, admita que ele tem vestido melhor, que ele tem te vestido melhor do que os lírios do campo. Que a gente possa também louvar a Deus pelas nossas vestes. Elas podem não estar de acordo com o que você também, que a gente quer estar vestido naquele momento, mas a gente também está vestido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Então, todas as vezes que nós reclamamos ou murmuramos, estamos sendo ingratos com aquilo que recebemos. Então, que nós possamos ter um coração grato, porque a murmuração, ela é uma ingratidão para com Deus. E eu gostaria de relatar aqui com vocês algo que falou muito ao meu coração, e eu creio que vai falar ao teu coração, que foi um breve testemunho de um empresário muito próspero mesmo. Eu pude contemplar a prosperidade dele através de uma filmagem, inclusive de Eliana, né? A Eliana do programa visitou a casa dele e através da dimensão, né, da casa dele, eu percebi a prosperidade daquele empresário. E ele disse que um dos princípios da prosperidade que Deus tinha permitido chegar à mão dele foi a gratidão. Ele disse que ele sempre teve um coração grato ao Senhor. Ele disse que desde quando ele andava de bicicleta, ele era grato a Deus pela bicicleta que ele tinha. E ele relatou que ele trabalhava numa padaria e ele ia para a padaria com aquela bicicleta. E ele louvava a Deus pela bicicleta, pelo meio de transporte que ele tinha, que levava ele ao serviço. Então, aquilo me chamou muita atenção. É a gratidão de ser grato pelaquilo que chega em tuas mãos. Ser grato pelaquilo que Deus permite estar nas tuas mãos naquele momento. De repente, não é o que você quer, não é o que você almeja, mas o Senhor não tem deixado faltar. Tem suprido as tuas necessidades. Então, louve a Deus por tudo que chega em tuas mãos. Agradeça a Deus, seja grato. E eu tenho pedido ao Senhor que Ele também me dê um coração grato. Porque um coração ingrato entristece o coração de Deus. E Deus fica triste quando nós somos ingratos para com Ele. Então, que nós possamos fazer essa reflexão. E eu vou hoje falar também como vencer o pecado da reclamação, né? Através do Espírito Santo, o Senhor vai nos orientar como vencer o pecado da reclamação. E o primeiro tópico diz assim, ó: tenha uma vida de satisfação em Cristo. Lá em João 15:5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5 diz isso. Esta é a ligação perfeita. Quando entendemos que quem está ligado à videira não tem falta de nada, encontramos uma vida plenamente satisfeita. Não tenho falta de nada se estou ligado a ela e com minha alma plenamente satisfeita, não preciso gerenciar minha sede por meio do pecado. Cristo é a única videira capaz de transmitir salvação, vida, alegria e paz. Não existe, irmãos, satisfação em outra coisa. E é por isso que a gente murmura tanto, quando as nossas expectativas e a nossa satisfação está em alguém ou nas coisas. Mas se a minha satisfação e a tua satisfação está em Cristo, nós não temos do que reclamar.
Eu estava conversando hoje com uma irmã sobre isso. Quando nós tiramos os olhos daquele provedor, que é o nosso provedor por excelência, né? E quando nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência vai ser, obviamente, achar que não tá do jeito que a gente quer, porque as pessoas falham, as coisas também falham. Então nós temos que entender que a nossa satisfação só vai estar plena quando nós lembrarmos e entendermos que nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E só nele, só em Cristo é que nós temos satisfação plena. E só em Cristo que nós vamos conseguir, só em Cristo que nós vamos conseguir diminuir, porque eu creio que essa carne, ela é tendenciosa mesmo a murmurar. Mas com Cristo nós vamos vencer, sim, o pecado da murmuração. Porque em Cristo nós vamos encontrar satisfação plena. Porque é Ele que nutre as nossas expectativas. Aquilo que nós necessitamos está tudo em Cristo. Então, quando eu e você entende isso e colocamos os olhos nessa verdade, a gente diminui a nossa insatisfação. Porque a insatisfação do homem é muito grande. E se você perceber, nós nunca vamos estar satisfeitos quando nós colocamos a nossa expectativa nas coisas. Você pode observar que o homem sempre quer mais. Né? O homem nunca vai estar satisfeito. Então, só temos satisfação plena em Cristo Jesus. Diz também, lembre-se que você é um ramo, por isso somente receberá os nutrientes necessários para uma vida abundante se estiver conectado a Cristo, pois ele afirmou, eu sou a videira, vocês são ramos, se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É também desejo do Pai que você, satisfeito nele, faça o nome dele conhecido por meio de sua maneira de agir no seu relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos ou na esfera civil. Estar satisfeito em Deus é obedecer-lhe mesmo na hora das decisões mais difíceis, mesmo quando você sofre um aparente prejuízo pessoal, mas ainda escolhe honrar o nome do Senhor. Então, quando você pode observar que aquela pessoa que está cheia de Jesus, cheia de Deus, né, que está conectada verdadeiramente na videira verdadeira, como é diferente as atitudes dessa pessoa. Como você pode observar que ela pode ter uma vida simples, uma vida difícil. E se você olhar o histórico de vida daquela pessoa, é um histórico de vida de uma vida difícil, de uma vida de luta, de prova, mas ela está tão convicta, ela está tão nutrida, né, tão enraizada em Cristo, ela está tão satisfeita em Jesus que ela transmite para nós isso. Ela não transmite insatisfação, mas ela transmite segurança, confiança, fé. Por quê? Porque ela sabe em quem ela está dependendo. Então, olha como isso passa para nós algo bom, quando você conhece alguém desse jeito. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos satisfeitos nele e que a gente possa passar isso para outras pessoas, né? As pessoas que convivem ao nosso redor, né? Que eles possam contemplar em nós alguém que não murmure, que mesmo que esteja passando dificuldade, que mesmo que esteja num momento difícil, mas que glorifique a Deus, que engrandeça a Deus, que reconheça que Deus está no controle da situação, que reconheça que Deus conhece todas as nossas necessidades e que Ele há de suprir as nossas necessidades. Né? Porque Deus conhece as nossas necessidades, Deus está atento às nossas dificuldades, Deus sabe de tudo que a gente está passando. Então, se eu e você estiver firmado, enraizado em Cristo Jesus, nós vamos descansar, nós vamos ter paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz nós vamos conseguir transmitir para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas eu quero te perguntar, você consegue transmitir essa paz? Você realmente tem essa paz? Então, é não temer as ameaças internas e externas. Sabemos que estamos seguros e saciados em todo o tempo por Jesus. Sua vida está plenamente saciada, como afirma o salmista. A minha alma ficará satisfeita como rico de banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Lá em Salmo 63, 5.
Esta união com Cristo leva você a viver na dependência do Espírito todos os dias e por meio dela. Você vence a luta contra o pecado, os desejos da carne e a tentação de todos os dias. Esta conexão é vital para você. Não se engane. A verdadeira vida não é mera existência, mas descobrir e cumprir o propósito de Deus pelo qual você foi chamado. Viva na videira e seja um ramo de qualidade, plenamente satisfeito e vença a reclamação. Então, quando você está dependendo de Cristo, quando você está exclusivamente dependendo de Cristo, você encontra paz, você encontra descanso, você encontra força para vencer as tentações, você consegue sim vencer, resistir a Satanás e ele vai fugir de você. Então, primeira coisa, primeiro tema, como eu falei aqui, então tenha uma vida satisfeita em Cristo. Então entenda isso. Você vai diminuir, você vai vencer a murmuração quando você entender que sua satisfação vai estar em Cristo. Então, vença dessa forma. O segundo tópico é permaneça ligada em Cristo. Lá em João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para vencer o pecado da reclamação, há um chamado de Jesus. O chamado de Jesus é o de permanecer nele, ou seja, estar nele e andar com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Permanecer em Jesus é um estilo de vida relacional com ele, é entender que ele é a fonte de todas as coisas, que quando busco nele, nada me falta. Então, busque ao Senhor sempre, esteja ligado com Jesus, não viva sem Jesus, não viva sem depender dele. Não tem possibilidade. Ainda hoje eu conversava também com uma irmã, eu não entendo como as pessoas conseguem viver soltas, como as pessoas conseguem viver sem Jesus, sem depender de Jesus. Irmãos, quem me conhece, quem conhece a minha vida, sabe o quanto eu sou dependente de Jesus. O quanto eu dependo de Jesus. Sabe? Isso não quer dizer que eu não tenho meus momentos de reclamações, que eu não tenho meus momentos de murmurações. Eu posso até ter estes momentos, mas ao mesmo tempo eu volto e lembro quem é o meu Salvador, quem é o meu Criador. E eu busco, mesmo com todas as minhas fragilidades, mesmo com as minhas fraquezas e limitações, eu busco andar diariamente com esse Senhor, até porque eu não tenho estrutura de viver sem a presença do Senhor. Eu não tenho estrutura de ficar sem Jesus. Então, eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa convocar, né? Você atendeu a convocação que Jesus te faz de permanecer nele, de estar, de andar com ele 24 horas. Então, eu preciso andar 24 horas com Jesus. Você precisa andar 24 horas com Jesus. Quando você vive assim dia a dia, está constantemente satisfeito pela videira, inspirado pelo Espírito. Essa satisfação e inspiração fazem de você uma pessoa de influência, sem a necessidade de estar sempre certo, dominar ou ganhar. Então, quando eu estou ligada em Jesus, quando eu estou buscando a presença do Senhor, quando eu estou 24 horas caminhando com o Senhor, eu não tenho a necessidade de estar me justificando, né? A necessidade de me sentir ofendida, porque eu não ganhei, porque eu não dominei, porque o próprio Jesus, ele traz uma certa humildade para os nossos corações, né? Porque viver Jesus é viver a humildade de Jesus. E eu confesso para os irmãos que esse código 21, como eu falei no início, ele tem feito grande diferença na minha vida. Eu tenho mudado muito o estilo da minha oração. Nesses últimos dias eu tenho pedido a Deus que ele transforme o meu caráter. Eu quero um caráter parecido com o dele, um caráter mais humilde. Eu quero um caráter de gratidão. E Deus tem feito isso em minha vida. E quando a gente pede ao Senhor, ele nos ouve e nos atende, a gente começa a ver as coisas diferentes. Tudo fica mais diferente, né?
Humildade é algo que é o caráter de Cristo. E quando Jesus começa a fazer isso em você, a sua visão muda, você começa a ficar diferente, você começa a reclamar menos. Pode ter certeza, amados, que vocês reclamam menos. E eu quero te perguntar como está a sua vida hoje. Seus descaminhos, tristezas, fracassos, derrotas, frustrações, decepções, pode ter causa e essência justamente no fato de você não estar permanecendo em Cristo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tome a decisão de mudar hoje. Decida agora mesmo permanecer em Cristo, pois este é o estado natural do cristão. Então, você que já sabe que a primeira coisa é você estar ligado na videira verdadeira, então continue, permaneça em Cristo. Não tem outra forma, irmão, de você deixar de murmurar se não for permanecer em Cristo, só em Cristo. Só em Jesus que nós vamos conseguir vencer o pecado da murmuração. E o terceiro tópico e o último diz assim: persista em estar ligado em Cristo. Em Efésios 6, 13 e 18 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estar, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a corada da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja Deus. Em Cristo podemos resistir ao dia mau. Talvez não seja o seu caso hoje. Por vezes, tudo vai tão bem que perguntamos, será que o dia mau chegará? Certamente que sim, todos nós passaremos por isso. Então é importante se preparar para recebê-lo, lembrando de que somente em Deus poderemos vencê-lo. Nem mesmo o Senhor Jesus, quando esteve por aqui, se livrou do dia mau. Então o dia mau, se não chegou na tua vida, ele vai chegar. E se ele já chegou na tua vida, irmão, não se esqueça que Jesus está atento a esses dias, está no controle da tua vida, né? Por isso que há necessidade de permanecer ligada em Cristo, porque sem Cristo nós não vamos vencer os dias maus. E a gente não vai vencer o dia mau murmurando, reclamando, questionando a Deus. Nós vamos vencer os dias maus glorificando, adorando, porque é isso que o Senhor quer de nós. Eu tenho entendido isso e às vezes quando eu tenho aprendido assim, quando eu tô no dia mal, eu começo a ministrar sobre a minha vida a palavra de vitória, né? Eu começo a ministrar o que a palavra diz que eu sou, o que a palavra diz que eu posso, o que a palavra diz que eu tenho, e aí eu vou vencendo, né, com o Espírito Santo o dia mau. Então, em vez de reclamar, eu estou mudando a minha estratégia, porque com Jesus nós aprendemos assim, o Espírito Santo vai nos orientando e nos ensinando. Então, uma coisa não deu certo, glória a Deus, a palavra de Deus diz em tudo, dai glória. Então, não deu certo hoje, amanhã é um novo dia, Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu lembro daquele versículo que diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E eu digo, olha, essa situação vai colaborar para o meu bem. Irmãos, eu não estou te falando que isso é fácil. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Por quê? Porque nós estamos o quê? Se você estiver persistindo, estar ligado em Cristo, você vai conseguir sim. E aí eu ministro a palavra de bênção sobre a minha vida. E eu digo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu vou vencendo o dia mal. Vou trocando a murmuração e vou trocando pela palavra de Deus. Pela palavra de vitória, pela palavra da verdade. Então, quando o dia mal chegar, faça isso. Nem mesmo o Senhor Jesus, quando esteve aqui, se livrou do dia mal. O relato dele no jardim de Getsêmani nos mostra essa realidade. Em meio às pressões e dificuldades vividas, ele demonstrou 4 atitudes que nos ensinam a enfrentar o dia mal. Em primeiro lugar, Jesus orou. Ele insistiu junto ao Pai e buscou nele forças espirituais. Da mesma forma, por meio da oração, busque sempre força proveniente de Deus para vencer o dia mal. Então, busque em oração. O dia não está bom.
eu também tenho um hábito, não deu certo, eu não estou bem, eu estou desanimada, a prova bateu na minha porta, a primeira coisa. Então, quem foi a nossa inspiração? O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele deixou, né, essas atitudes como inspiração para as nossas vidas. Então, só eu subo para o meu quarto, eu vou falar com Deus, eu falo tudo o que está acontecendo, eu falo a minha condição, como eu me encontro, como está triste o meu coração, como está angustiado. O Senhor sabe de tudo, mas Ele quer que você fale. Fale para Ele a tua situação, que você está com medo, que você está envergonhado, que você está triste, pois é assim que eu tenho feito para a glória de Deus. Então faça isso e eu louvo a Deus porque o Senhor nos mostra com essas atitudes, com as atitudes que ele teve aqui, que realmente é uma atitude correta o que eu faço. Então, em primeiro lugar, Jesus orou. Em segundo lugar, Jesus compartilhou sua aflição, né? Pedro, Tiago e João eram seus amigos mais próximos e foi com este que Jesus orou no jardim do Getsemane, eram seus amigos mais próximos. Então, hoje nós temos a igreja e é justamente com ela que temos que compartilhar nossas aflições, orem um pelos outros com amor e buscar a nossa vitória e a de nosso semelhante. Então, escolha alguém para desabafar, para conversar, para pedir uma oração, o teu pastor, né? A esposa do teu pastor, converse com ele, né? Que está aí para também nos orientar, para orar junto conosco. Eu posso falar porque inúmeras vezes eu vou à casa do meu pastor, peço auxílio em oração, a Nájila também. Então, conversa com o irmão. Então, compartilhe a sua aflição, né? E em terceiro lugar, e em terceiro lugar, Jesus apresentou sua angústia ao Pai. Em sua oração no Getsemane, Jesus chama por Abba Pai, expressão que significa meu papai. Ele não chama qualquer um, mas seu querido Pai. Se você aceitar Jesus em seu coração, será chamado de filhinho de Deus. Nosso Papai Celestial está sempre a nos ajudar a vencer o dia mal. Jesus, pela sua morte na cruz, nos deu ligação direta e paternidade com Deus. Amados, nós temos o nosso Pai querido que nos ouve. Então, fale das suas angústias com Ele. Paizinho querido, eu louvo a Deus por isso. Ai, como eu fico feliz pelo nosso Pai que nos ouve, que conhece a nossa estrutura, que lembra que nós somos pó, sabe, irmãos? Então, Deus conhece a tua dificuldade, Deus conhece a tua história, sabe tudo o que você está passando, Deus sabe desse dia mal. Então, fala com Ele, né? Fala, desabafa com o teu Deus, com o teu Pai querido, que está aí, que te ouve. Então, esse é um dos segredos, essa foi uma das atitudes que o nosso Jesus, né, nos apresentou nos dias mal, né, dele como exemplo para que possamos também fazermos isso hoje. Então, por fim, vemos que Jesus entendeu que a ajuda de amigos íntimos era limitada, por mais que contasse com o apoio de pessoas próximas. Jesus teve de lutar sozinho e depender somente da ajuda do Pai. Há momentos na vida em que estamos apenas nós mesmos e Deus. Jesus venceu a angústia da cruz, também venceremos com toda certeza e confiança em Deus. Realmente, irmãos, ainda que a gente compartilhe, ainda que a gente ore, mas tem momentos que é só você e Deus. Então, Deus também quer um particular contigo e Deus só está esperando você falar para Ele. E esse momento agora, né,